Não há neste mundo, quando bem se considera, pessoa mais desprezada que nosso Senhor Jesus Cristo. Respeita-se mais a um aldeão que ao próprio Deus, porque se teme que esse aldeão, vendo-se injuriado e oprimido, se vingue movido pela violenta cólera. Mas a Deus se ofende e se ultraja sem receio, como se não pudesse castigar quando quisesse. Por isso, o Redentor destinou o dia do juízo universal, chamado com razão na Escritura o dia do Senhor, no qual Jesus Cristo se fará reconhecer por todos como universal e soberano Senhor de todas as coisas. Esse dia não se chama dia de misericórdia e perdão, mas dia da ira, da tribulação e da angústia, dia de miséria e calamidade. Nele o Senhor se ressarcirá justamente da honra e da glória que os pecadores quiseram arrebatar-lhe neste mundo. Vejamos como há de suceder o juízo neste grande dia. E assim, meus irmãos, nós encerramos o nosso ciclo de programas sobre a preparação para a morte, tendo por base esse livro aqui de Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos encerrar fechando justamente com o juízo final, aquele dia tão esperado pelos cristãos em que a justiça de Deus será manifesta e será glorificada. Vivemos esse tempo de misericórdia, onde já nos é possível voltar a Deus, voltar para os braços do Pai e alcançar a misericórdia divina. Mas como que será esse dia do juízo? Como que vai acontecer? Será que a igreja tem alguma base, tem algum fundamento, alguma ideia de como que esse dia vai acontecer? Bom, Santo Afonso tem uma explicação para isso. Ele vai nos contar exatamente, passo a passo, como que vai acontecer o dia do juízo final. Por isso, não perca o programa de hoje, é muito importante, tá bom? Mas antes de rodarmos a vinheta, aquele pedido de praxe, dá o seu like, curta esse vídeo, não deixa de curtir. E não deixa para o final que você pode esquecer também. Então curta agora esse vídeo, vai lá, clica lá no joinha, logo em seguida compartilha. É o tempo, aqueles 30 segundinhos ali da vinheta de entrada para você compartilhar esse vídeo para todos os seus contatos, para os grupos. Vai lá, compartilha para o máximo número de pessoas que você conseguir. Não canse de compartilhar, né? Porque aí é o trabalho do apóstolo, está divulgando, está evangelizando esse canal que é tão agradável aos olhos de Deus, tá bom? Combinado? Então permaneça aí. Eu sou o Padre Gabriel, esse é o programa Entretenimento Espiritual. Vamos então agora iniciar o nosso programa falando com Deus, rezando, aquietando o nosso coração. É um momento muito especial, a nossa semana, esse encontro do entretenimento espiritual, porque além de ser um entretenimento, porque entretém a nossa alma com aquilo que ela mais ama, quer falar do seu Criador, quer falar do seu Deus. Além disso, nos faz ter esse momento tão especial de contato com o nosso Deus e diálogo com o nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Então, eu peço que você pare tudo aquilo que você está fazendo agora, que você desligue a TV, desligue tudo aquilo que possa te atrapalhar nesse momento e foque nesse programa. Foque agora nesse momento, porque nós vamos falar de um tema muito especial e é muito importante a sua total atenção, total adesão àquilo que nós iremos falar nesse momento, tá bom? Então, vamos iniciar esse programa pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos ainda a poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, a nossa mãezinha do céu, ela que é a Mãe da Divina Misericórdia, está aqui na nossa capelinha. Peçamos, mãezinha, vós que estivestes lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, junto com os discípulos, clamando a presença do Paráclito, a presença do Espírito Santo Consolador. Vós, mãezinha, esteja aqui também junto conosco nesse momento, neste último programa da nossa série sobre a preparação para a morte, e nos abra a mente para que tudo aquilo que nós aprendemos até agora possa também calar no nosso coração, está ali, guardadinho no nosso coração, assim como a Senhora soube guardar todas as coisas no seu coração. Então rezemos juntos, meus irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Divina Misericórdia, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Venerável Fulton Sheen, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, querido irmão, querida irmã, você que me assiste nesse momento e tem o livro Preparação para a Morte, pegue agora o seu livro, vamos abrir na consideração 25, demos um salto, de gigante nas nossas meditações. Infelizmente, não é possível lermos todo o livro, mas nós iremos encerrar esse programa com a certeza de que tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer de todos os outros programas anteriores, certamente entrou no seu coração. E se não entrou no seu coração, hoje vai entrar em nome do Senhor Jesus. Então, abra o seu livro aí na parte do juízo universal. Hoje nós iremos falar sobre o grande dia do juízo final. O que é o juízo final? Lembrando o seguinte, que aqui é uma visão, obviamente, teológica de um doutor da igreja, de Santo Afonso, tá bom? Então, sempre em comunhão com a visão da nossa santa e amada Igreja Católica. Obviamente que Santo Afonso também faz uma exegese, faz uma leitura espiritual e mística, a partir daquilo que ele compreende ser também o juízo final. Então peço que você abra o seu coração, abra a sua mente para acolher tudo aquilo que esse grande santo da Igreja vai nos ensinar. Então Santo Afonso escreve assim, sobre o juízo universal. A vinda do divino juiz será precedida de maravilhoso fogo do céu. Isso fazendo uma referência ao Salmo 96, versículo 3, que abrasará a terra e tudo quanto nela exista. Isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Palácios, templos, cidades, povos e reinos, tudo se reduzirá a um montão de cinzas. É mister purificar pelo fogo esta grande casa, contaminada pelos pecados. Tal é o fim que terá todas as riquezas, pompas e delícias da terra. Mortos os homens, soará a trombeta e todos ressuscitarão. Isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Tudo muito bem fundamentado na Sagrada Escritura, olha só. Dizia São Jerônimo, quando considero o dia do juízo, estremeço. Parece-me ouvir a terrível trombeta que chama, levantai-vos mortos e vinde ao juízo. Ao clamor pavoroso dessa voz, descerão do céu as almas gloriosas dos bem-aventurados para se unirem a seus corpos, como que serviram a Deus neste mundo. As almas infelizes dos condenados sairão do inferno e se unirão aos seus corpos malditos que foram instrumentos para ofender a Deus. Nossa, tentaram imaginar, Usem
a imaginação de vocês, a criatividade, vão tentando imaginar esse dia tão terrível e glorioso, tão bom e tão ruim, mas o dia da justiça divina. A justiça jamais pode ser ruim. Vai ser ruim, infelizmente, para os condenados ao inferno, mas para aqueles que buscarão a santidade vai ser um dia glorioso para Deus, vai ser um dia bom, independente do destino de A, de B, vai ser um dia bom porque a justiça de Deus vai imperar. Não sei se vocês sabem, mas quando nós nos apresentarmos no dia do juízo final, o nosso anjo da guarda vai estar ali, né? Inclusive, quando uma alma é condenada ao inferno, o nosso anjo da guarda não chora e não fica triste, sabe por quê? Porque ali, nessa condenação ao inferno, né, a alma está sendo também glorificada, porque a justiça de Deus foi glorificada. Não que seja a vontade de Deus que uma alma vá para o inferno, jamais. Deus não queria que aquela alma fosse condenada, mas a justiça de Deus está sendo colocada naquela pessoa. Você pode se perguntar, padre, mas Deus condena? Olha, se você assistir os programas anteriores, então você já entendeu que Deus não quer condenar ninguém, que Deus faz de tudo para salvar aquela alma, mas naquele momento final, a partir da escolha que a pessoa fez durante toda a sua vida, Deus vai lá e manifesta a sua justiça. E Deus mostra, olha aqui, todas as tentativas para te salvar, tudo aquilo que eu fiz para te salvar e você rejeitou. Então a pessoa acaba fazendo essa escolha da condenação, né? Então o anjo da guarda que cuidou da vida daquela pessoa, que tentou de todas as formas transmitir aquelas tentativas de Deus para salvar aquela pessoa, né? Naquele momento ele vai glorificar a justiça divina, porque ela foi realizada na vida daquela pessoa que foi condenada, né? Infelizmente, aquela pessoa vai viver a sua tristeza eterna, a sua tristeza é imortal, né? Porque não acaba mais. Então, isso é muito importante nós sabermos, meus irmãos, porque no mundo em que a gente vive hoje, infelizmente não se fala mais do inferno, como se o inferno fosse uma coisa do passado. Mas presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Em 1917, não muito tempo atrás, Nossa Senhora apareceu em Fátima e mostrou o inferno aos pastorinhos, 3 crianças. Imaginem, hoje fala, não podemos falar do inferno para as crianças porque elas vão ficar reprimidas, vão ficar assustadas, vão ter pesadelo. Então Nossa Senhora, será que ela não entende pedagogia? Será que Nossa Senhora não entende da educação juvenil, infantil? Será que Nossa Senhora é bobinha, assim como muitos pensam? Por que Nossa Senhora quis mostrar o inferno tão tenebroso daquele jeito ali que ela mostrou para 3 crianças que tinham menos de 10 anos de idade? É uma coisa que a gente tem que se questionar, né? O respeito humano, infelizmente hoje em dia, é o que mais atrapalha na educação, na formação religiosa, na evangelização, na catequese, em tudo mais. Isso não significa que agora a gente vai ficar como anunciadores do inferno, anunciadores do diabo, falando somente de coisas ruins. Não! Significa que a gente tem que falar a verdade, com caridade, mas alertar sempre todos, né, acerca dessas verdades de fé que são ensinadas pela Igreja. O próprio catecismo da Igreja Católica confirma isso que eu estou falando para vocês agora. Né? E isso eu trago um escrito de um santo, sim, um santo de séculos atrás, mas um santo reconhecido como o doutor da Igreja, da nossa amada Igreja. Tá bom? Então essa é a minha primeira observação. Acolhamos essa verdade de fé e vamos começar a meditar aquilo que é a nossa vida hoje e aquilo que será a nossa vida amanhã. Tá bom? Vamos continuar a nossa leitura de Santo Afonso, então acompanhem comigo. Que diferença haverá, então, entre os corpos dos justos e os dos condenados? Os justos aparecerão formosos, cândidos, mais resplandecentes que o sol. Feliz aquele que nesta vida souber mortificar sua carne, recusando-lhe os prazeres proibidos, ou que, para melhor refreá-la, como fizeram os santos, a macerou e lhe negou também os gozos permitidos dos sentidos. Regozijar-se-á, então, de haver vivido assim,
como se alegrou São Pedro de Alcântara, que pouco depois de sua morte apareceu a Santa Teresa de Jesus e lhe disse: ó feliz penitência, que tamanha glória me alcançou. Pelo contrário, os corpos dos réprobos serão disformes, negros e hediondos. Que suplício então para o condenado ter de unir-se a seu corpo. Corpo maldito, dirá a alma, foi para te contentar que me perdi. Responder-lhe-á o corpo: e tu, alma maldita, tu que estavas dotada de razão, por que me concedeste aqueles deleites que por toda a eternidade fizeram a tua e a minha desgraça? Olha, o modo como a gente vive hoje, aprendemos nos programas passados, será o modo como nós iremos morrer. O modo como você busca a santidade será o modo como você vai buscar a Deus no momento da tua morte. Da mesma forma, o modo como você morrer e o modo que reflete a sua vida no momento da sua morte vai ser também o momento da sua ressurreição. Todos ressuscitarão, os bons e os maus ressuscitarão, cada qual voltando para o seu corpo, que de alguma forma acaba sendo a sentença, acaba sendo a punição de cada pessoa. O seu corpo é aquilo que vai, infelizmente, te condenar ou felizmente vai te salvar. Repito, não que o corpo peque sozinho, o corpo seja algo condenável, jamais. É a alma quem decide, sabemos muito bem, ou seja, é a tua vontade, a tua escolha quem vai decidir, mas o instrumento que nós utilizamos, esse corpo, nós utilizamos para o quê? Para a nossa salvação? Nós utilizamos para o quê? Para o nosso deleite pessoal, para viver dos nossos prazeres? Se for para isso, então, meu irmão, minha irmã, então se for para isso, tenhamos em vista o dia da nossa ressurreição. Padre, mas eu não acredito na ressurreição. Então, infelizmente, eu tenho que te dizer que você não é católico, que você não é católica, né? Porque a ressurreição faz parte da nossa fé. Nós não iremos reencarnar. Nós temos uma única vida e um dia nós iremos apresentar essa vida tal como nós vivemos agora para o nosso Senhor. Nós iremos apresentar para Ele. E um dia, como promessa de Jesus para cada um de nós iremos ressuscitar, nós iremos voltar para esse corpo aqui que nós temos agora e nós iremos viver uma vida plena, eterna, de santidade, junto com o nosso Senhor ressuscitado. Olha que lindo, né? Sim, aqueles que já faleceram e aqueles que já estão no céu já vivem essa vida gloriosa, né? Porque vivem na sua alma, né? Aquilo que viveram durante essa vida. A santidade que viveram aqui estão vivendo a santidade lá. Porém, no dia da ressurreição, vão também viver isso no corpo. Olha que lindo, mais um corpo glorioso, um corpo glorificado. Glorificado. Mas continuemos agora a nossa leitura de Santo Afonso. Assim que os mortos ressuscitarem, farão os anjos que se reúnam todos no vale de Josafá para serem julgados, e separarão ali os justos dos réprobos. Isso você pode ler, por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículo 49. Haverá essa separação dos justos e dos réprobos. Réprobos, aqueles que infelizmente viveram no pecado, aqueles que viveram uma vida mais devassa. Os primeiros ficarão à direita, os condenados à esquerda. Profunda mágoa sente quem se vê separado da sociedade ou da igreja. Quanto maior será a dor de ver-se banido da companhia dos santos. E é verdade, né? Imaginem só, se você não se salva, quando você ressuscitar, você vai ver a alegria daqueles que se salvaram, a alegria daqueles que são santos, a alegria daqueles que vão viver eternamente a felicidade com Deus e você não vai poder se unir ali, aquela alegria. Que tristeza, não é verdade? Que tristeza. Que confusão experimentarão os ímpios quando, apartados dos justos, se sentirem abandonados. Que confusão! Disse São João Crisóstomo que, se os condenados não tivessem de sofrer outras penas, essa confusão bastaria para dar-lhes os tormentos do inferno. Que confusão seria essa? A confusão de quem vai querer, de alguma forma, viver aquela realidade, mas não vai poder. Olha que triste! E sabe o que é mais triste? É que agora
você pode viver essa vida dos santos. Agora, você pode viver essa alegria. Nesse exato momento, você pode viver essa felicidade prometida pelo Senhor e que vai ser de uma forma plena no dia do juízo final. Você pode. A grande tristeza dos condenados é que um dia eles tiveram a chance de viver essa alegria, essa felicidade, mas que veio a morte repentina, mas que acabou o tempo, veio a morte e infelizmente não foi possível mais viver essa vida de santidade oferecida por Deus. Vocês entendem? Essa vai ser a confusão que eles vão viver, porque eles infelizmente não irão poder viver mais. Não irão poder viver mais. Padre, mas Deus não é misericordioso? Deus não vai poder tirar? Não. Porque a misericórdia de Deus acontece agora, nesse momento. A misericórdia de Deus. E a justiça de Deus que vai imperar também é misericórdia. Vocês entendem? Também é misericórdia. Né? Por que é misericórdia a justiça de Deus? Porque não são duas coisas distintas. É de um mesmo Deus. A justiça de Deus se manifesta para manifestar o amor de Deus. Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser injusto. Deus tem que ser justo. E essa justiça de Deus também tem que ser misericórdia. É por isso que o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo preciosíssimo. Não desperdice o seu tempo, porque não sabemos o dia de amanhã. Olha o que escreve o nosso santo. Haverá filhos separados de seus pais, esposos de suas esposas, amos de seus servos. Isso a gente pode conferir em Mateus, capítulo 24, versículo 40. Dize-me, meu irmão, em que lugar crês que te acharás então? Olha que Santo Afonso é bem incisivo, né? Dize-me, qual que vai ser o teu lado? Qual que vai ser o lugar que você vai se encontrar? Queres estar à direita? Abandona, portanto, o caminho que conduz à esquerda. Se você quer estar à direita de Deus, se você quer estar junto com os justos, então abandona aqui essa vida de esquerda. Aqui eu não estou entrando em nenhum debate político, né? Porque pode fazer uma referência, né? À direita, à esquerda, né? De qualquer forma também, a gente tem que sempre estar alertas para aquilo que nos conduz à política, né? Porque o que nos conduz à política também, se somos pessoas que abraçam esse tipo de ideias, temos que ter em vista o que nos conduz, esses pensamentos, essas ideologias. Se são pensamentos contrários à doutrina da igreja, então abandone também esse pensamento político, tá bom? Mas aqui, o que nós estamos falando é justamente de um contexto bíblico em que o próprio Senhor vai falar, né? Aqueles que me seguirão estarão à direita e aqueles que não me seguiram nessa vida estarão à esquerda, aqueles os condenados, né? E aqueles que se salvarão estarão à direita. Então, Santo Afonso está perguntando o seguinte, de que lado você vai querer estar? Do lado do Senhor ou do lado daqueles que não seguem ao Senhor? Se você vai querer estar no dia do juízo final do lado do Senhor, então abandona nesse momento esse lado contrário ao Senhor. Abandona essa vida aí que você está vivendo em pecado, essa vida que às vezes está tíbia, ou então até mesmo uma vida cristã que é, sabe, sem sal, que vai até na missa do domingo, reza o seu tercinho, mas não avança, porque parece que já está bom ali, parece que está legal viver dessa forma. Não, o Senhor quer sempre mais. Lembrem-se disso, nós iremos viver uma vida que vai ser perfeitíssima lá no céu. Se você quer viver uma vida perfeitíssima lá no céu, tem que começar uma vida também perfeitíssima aqui na terra. Mas preste atenção, olha o que Santo Afonso vai dizer ainda. Neste mundo, têm-se por felizes os príncipes e os ricaços, e se desprezam os santos, os pobres e os humildes. Ó cristãos fiéis, que amais a Deus, não vos aflijais por viverdes tão atribulados e vilipendiados neste mundo. Vossa tristeza se converterá em gozo. Então verdadeiramente sereis chamados bem-aventurados e tereis a honra de ser admitidos à corte de Cristo. Em que celestial formosura resplandecerá um São Pedro de Alcântara, que foi injuriado como apóstata, um São João de Deus escarnecido como louco, um São Pedro Celestino que renunciando ao pontificado morreu num cárcere,
Que glória alcançarão tantos mártires entregues outrora à crueza dos verdugos? Que horrível figura, pelo contrário, fará um Herodes, um Pilatos, um Nero e outros poderosos da terra, condenados para sempre? Ó amigos e cortejadores deste mundo, ide para o vale, naquele vale vos espero. Ali, sem dúvida, mudareis de parecer, ali chorareis vossa loucura. Infelizes, tendes de representar um brevíssimo papel no palco deste mundo e preferis o de réprobos na tragédia do juízo universal? Os eleitos serão colocados à direita e, para maior glória, segundo afirma o apóstolo, serão elevados aos ares, acima das nuvens, e esperarão com os anjos a Jesus Cristo, que deve descer do céu. Os réprobos, à esquerda, como reses destinadas ao matadouro, aguardarão o supremo juízo, que há de tornar pública a condenação de todos os seus inimigos. Olha, uma coisa é verdade, prestem bastante atenção nisso que eu vou falar agora. A igreja nunca afirmou que alguma alma foi condenada ao inferno. A única que nós temos quase a certeza, infelizmente, é a de Judas, né? Porque na própria Sagrada Escritura vai dizer que naquele momento o demônio tomou posse dele, né? Mas a igreja nunca chegou a afirmar oficialmente: esta alma está condenada. Porém, existem indícios de certas pessoas que podem ter sido condenadas, e é com base nesses indícios que Santo Afonso aqui cita até mesmo Herodes, Nero e outros tantos que infelizmente acabaram, né, tendo uma vida nada exemplar, perseguiram muito os cristãos. O Herodes, por exemplo, né, infelizmente foi aquele que lavou as mãos diante da condenação do próprio Cristo. Nero, o grande perseguidor dos cristãos, fazia tochas vivas lá em Roma, no Império Romano, né, com os próprios corpos dos cristãos sendo pendurados pelas lanças e pegando fogo ali no meio da cidade para iluminar a cidade com os corpos lá em chamas. Então, são pessoas terríveis que viveram sua vida, né, assim, perseguindo muito os cristãos, né? A esses nós não podemos afirmar com certeza que estão no inferno, mas infelizmente apresentam fortes indícios disso, né? De qualquer forma, aqueles que a gente de alguma forma conheceu por fama, conheceu por nome e que desconfiamos que estão no inferno, é sempre importante também rezar por essas pessoas, porque nós não sabemos, a igreja não afirma e nós também não podemos afirmar. Contudo, meus irmãos, se a gente imagina a vida de uma pessoa que viveu totalmente entregue aos prazeres, que perseguiu a Igreja de Cristo, que não foi fiel aos mandamentos durante toda a sua vida, é muito difícil que se salve. É muito difícil que se salve. A vida dos santos, a vida dos justos, daqueles que estão seguindo a Jesus Cristo, é uma vida que também carrega uma cruz muito forte. É isso que ele vai dizer aqui. Veja um São Pedro de Alcântara, um São João de Deus, um São Pedro Celestino, que sofreram tanto e tanto. Uma Santa Teresa d'Ávila, um São Padre Pio, que foi tão perseguido, uma Santa Faustina. Vejam a vida dos santos, sofreram tanto. De fato, carregaram a cruz de Cristo durante toda essa vida, mas quando chegou na hora da morte, tinham a certeza de que seguiram nosso Senhor Jesus Cristo. E estão agora vivendo a sua glória eterna, estão vivendo agora, imaginem no dia do juízo final essa glória, como que vai ser manifesta, como que vai ser glorioso o corpo desses nossos santos, né? Que maravilha! Então, de que lado nós queremos ficar? Se é do lado dos santos, de Nossa Senhora, dos anjos, de Jesus, então vamos desde já buscar viver uma vida cristã e não procurar o contentamento dos nossos prazeres, não, do nosso corpo, não. Vamos procurar o contentamento da vontade de Deus na nossa vida, vamos saciar a nossa alma com aquilo que ela tanto deseja, com aquilo que ela tanto tem sede, que é justamente com a presença do nosso Deus, com a presença do nosso Deus. Vamos continuar a nossa leitura. Abrem-se, enfim, os céus e aparecem os anjos para assistir ao juízo. Trazendo os sinais da paixão de Cristo, disse Santo Tomás: singularmente resplenderás a Santa Cruz, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra chorarão.
Isso é muito interessante, porque Santa Faustina também vai falar no diário que no dia do grande juízo, no dia da manifestação do Senhor, vai aparecer no céu uma grande cruz, né? Isso aí é um sinal profético, né? Obviamente que pode também ser um sinal simbólico de interpretação, mas por que não acreditar que pode também ser um sinal, uma profecia de algo que vai acontecer no dia do fim dos tempos? Como um sinal, porque a cruz é o sinal do cristão. A cruz tem que ser a nossa marca, o nosso signo. A cruz tem que ser aquilo que mais nós nos identifiquemos, entende? Então, busquemos a cruz do Senhor. Como à vista da cruz exclama Cornélio a lápide: hão de gemer os pecadores que desprezaram sua salvação eterna, que tanto custou ao Filho de Deus. Então, diz São João Crisóstomo, os cravos se queixarão de ti, as chagas contra ti falarão, a cruz de Cristo clamará contra ti. Aquele que foi um instrumento da nossa salvação, que é a cruz, vai ser também um instrumento da nossa acusação. A cruz vai reclamar a nossa vida, porque a cruz de Cristo exigiu a nossa vida durante essa caminhada terrena aqui também. Nós que queremos a salvação, não podemos alcançá-la fora da cruz de nosso Senhor. Não existe salvação sem cruz. Jesus passou pela porta da cruz para poder chegar à ressurreição, e assim vai ser a nossa vida também. Saiba disso. Quem rejeita a cruz, rejeita a salvação. Não rejeitemos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos essa cruz com Cristo. Não existe Cristo sem cruz e nem existe cruz sem Jesus Cristo. Tá bom? Então isso é muito importante que você compreenda. Não fuja da sua cruz, não amaldiçoe a sua cruz. E a sua cruz é o sofrimento que está vivendo agora. Não pense que a cruz é algo à parte. A cruz é o sofrimento, a sua vida que você está vivendo nesse exato momento. Não despreze ela. Não rejeite a sua cruz, porque a cruz é a sua salvação. Como vai dizer São Paulo, a nossa glória é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. No ponto 3 dessa mesma consideração, Santo Afonso vai escrever assim: começará o julgamento, abrindo-se os autos do processo, isto é, as consciências de todos. Isso vai estar no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Então vai começar o processo, o julgamento. Como? Abrindo os autos do processo, que é a consciência de cada pessoa. Imaginem só que imenso vai ser esse grande dia, né? Disse São Paulo que naquele momento o Senhor porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Descobrirá então, ante os olhos de todos os homens, as culpas dos réprobos, até as mais secretas e vergonhosas, que em vida eles ocultaram aos próprios confessores. Isso também é um fato muito importante. Nós não temos noção das consequências dos nossos pecados. Preste atenção aqui no que eu vou falar para você. Por exemplo, você que viveu uma vida como pai de família, um exemplo aleatório, como pai de família, uma vida que não era muito exemplar para o seu filho. E hoje o seu filho, de alguma forma, acaba carregando as marcas do teu mau exemplo. Por exemplo, o exemplo da bebida, você foi um pai que bebeu bastante, hoje o seu filho acaba bebendo bastante, o filho do seu filho vai acabar bebendo bastante, o seu neto, depois o seu bisneto, o seu tataraneto vai acabar bebendo também bastante, vivendo uma vida de alcoolismo. Tudo isso por causa do teu mau exemplo. Você, talvez, vai estar já morto, quando o seu tataraneto e por aí vai, esses seus descendentes vão carregar as consequências do teu mau exemplo, você vai estar morto, mas a justiça de Deus vai estar contando tudo. Quando chegar no dia do juízo final, todas as consequências do teu pecado vão ser colocadas na balança. Já imaginou? Não sabemos as consequências dos nossos pecados. Às vezes uma palavra de agressão na vida de outra pessoa, a gente não sabe muito, aquilo que a gente fala, às vezes tem consequências muito sérias. Uma palavra que a gente diz para uma determinada pessoa,
né, que deixou aquela pessoa ferida, às vezes um bloqueio psicológico, a pessoa ficou traumatizada por causa de uma palavra, de uma frase, de alguma coisa que você falou para aquela pessoa, e aquele trauma fez com que aquela pessoa acabasse traumatizando o filho dela, e por aí vai, já imaginou? Não sabemos as consequências dos nossos atos. Se nós tivéssemos consciência disso, viveríamos mais retamente, pediríamos mais perdão, perdoaríamos mais. Até mesmo se você é a vítima dessa história, por exemplo, você que talvez tenha uma mágoa do teu pai, uma mágoa da tua mãe, porque a tua mãe foi muito bruta, o teu pai te bateu demais, toda aquela coisa, e você não consegue perdoar, saiba de uma coisa: o fato de você também não perdoar também acarreta em consequências para os teus descendentes. Porque essa mágoa não tem como ficar só guardada, vai influenciar na tua vida, no teu estilo de vida. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que carrega mágoas, também é uma pessoa que acaba vivendo em função da mágoa. É uma pessoa que vai se tornar mais agressiva, uma pessoa que não vai testemunhar aquele mandamento que diz honra pai e mãe. Se você não testemunha isso para os teus filhos, essa honra de pai e de mãe, os teus filhos também não vão saber honrar o papai e a mamãe, porque não souberam honrar o vovô e a vovó. Estão entendendo? Isso é muito sério. Então, o perdoar e o pedir perdão vai ter um peso muito grande no dia do juízo final. Vai ter um peso muito grande, tá bom? E quanto aos eleitos, aqueles que viveram justamente, você que vai viver a partir de hoje dessa forma que o Padre está falando agora, os pecados deles, no sentir do Mestre, das sentenças e de outros teólogos, não serão manifestados, mas ficarão encobertos, segundo essas palavras de Davi, no Salmo 31, versículo 1, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados são apagados. Os justos, aqueles que se converteram, aqueles que clamaram a misericórdia de Deus, os seus pecados serão todos apagados. Os seus pecados, se forem verdadeiramente colocados na misericórdia de Deus, se tiverem verdadeiramente arrependimento, contrição perfeita, os seus pecados serão todos apagados, de modo que nem no dia do juízo final eles vão ser manifestos, porque já foram esquecidos pelo amor de Deus. Olha que maravilha, né? Pelo contrário, disse São Basílio, as culpas dos réprobos, dos reprovados, serão vistas por todos, ao primeiro relancear de olhos, como se estivessem representadas num quadro, né? Imagina uma tela assim apresentando todos os pecados, né? Se você for uma pessoa que não vai viver santamente, mas vai continuar vivendo no pecado, então pode ter certeza que a tua vida vai estar num telão, né? Claro que aqui a gente falando de uma forma alegórica, né? Só para a gente entender bem. Exclama Santo Tomás: se no horto do Getsêmani, ao dizer Jesus, sou eu, caíram por terra todos os soldados que vinham para o prender, que sucederá quando, sentado no seu trono de juiz, disser aos condenados, aqui estou, sou aquele a quem tanto haveis desprezado? Chegada a hora da sentença, Jesus Cristo dirá aos eleitos estas palavras, cheias de doçura: vinde, benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Vinde, benditos, vinde. Vinde saborear as delícias do reino que eu preparei para vocês desde toda a eternidade. O que você quer ouvir no final? Hein? Eu sei que talvez você veio assistir esse programa procurando palavras doces, consoladoras, né, do Padre Gabriel e tudo mais, mas não é melhor ouvir uma palavra dura agora, uma palavra forte agora, do que ouvir essa palavra aqui, né? Essa palavra, aqui estou, sou aquele a quem tanto desprezais. Não é melhor? Então é melhor você ouvir agora isso. Vinde, benditos de meu Pai, vinde, benditos de Jesus, porque Jesus quer a tua alma, Jesus quer o teu coração arrependido e contrito, então entrega para Ele o teu coração. Para de ficar apegado a tanta coisinha, para de ficar apegado. Olha, quando São Francisco de Assis soube por revelação que era predestinado, sentiu altíssimo e inefável consolo. Que consolação não sentirão aqueles que ouvirem estas palavras do soberano juiz. Vinde, filhos benditos, vinde a meu reino. Já não há mais a sofrer,
nem a temer. Comigo estais e permanecereis eternamente. Abençoa as lágrimas que sobre os vossos pecados derramastes. Entrai na glória, onde juntos permaneceremos por toda a eternidade. Nossa, que lindo, né? Que lindo. E o Senhor faz esse convite todos os dias para você. Ele não vai fazer esse convite somente no juízo final. Olha, presta atenção. O Senhor está fazendo esse convite agora para você. Vinde, mude de vida, chega, acorda. Acorda tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta. O Senhor está fazendo esse convite agora para você. Vai, muda de vida, vai para próximo dEle, chega perto de Jesus e vive uma vida inteira entregue a Ele no amor, na caridade, na justiça, na misericórdia. É isso que o Senhor quer de você. Somente isso, somente isso. E Santo Afonso ainda, para ilustrar melhor esse momento, vai falar de Nossa Senhora. Olha, a Virgem Maria abençoará também aqueles que ouvirem estas palavras do soberano juiz e abençoará todos os seus devotos e os convidará a entrar com ela no céu. A Virgem Maria vai abençoar todos os seus devotos, né? Todos os consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís, todos os consagrados a Nossa Senhora por outros métodos, vai abençoar todos eles e convidará a entrar com ela no céu. Já imaginou? Nossa Senhora pegando na tua mão assim, dizendo, vem comigo, vamos entrar. E assim os justos, entoando gozosos aleluias, entrarão na glória celestial para possuírem, louvarem e amarem eternamente a Deus. Os réprobos, ao contrário, dirão a Jesus Cristo, e nós, desgraçados, que será feito de nós? E nós? Já imaginaram a confusão que vai estar lá? Misericórdia. Já imaginaram a angústia que os condenados vão sentir naquela hora de ver aquela beleza acontecendo? Já imaginaram? E aí, meu Deus, e o juiz eterno vai dizer para eles, já que desprezastes e recusastes minha graça, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Isso a gente pode atestar em Mateus, capítulo 24, versículo 34. Apartai-vos de mim, que nunca mais vos quero ver nem ouvir. Ide, malditos, que desprezastes minha bênção. Mas para onde, Senhor, irão estes desgraçados? Ao fogo do inferno, para arder ali em corpo e alma. E por quantos séculos? Por toda a eternidade, enquanto Deus for Deus. Meu Deus, né? Meu Deus, quando a gente medita também essa realidade do inferno, e quando a gente medita aquilo que Nossa Senhora nos fez meditar em Fátima, quantas almas caem no inferno, quantas pessoas não estão sendo salvas, quantas, né? É por isso que eu te falo, né, a importância até de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas escutem isso que eu estou falando e que mais pessoas se convertam, mudem de vida. Mudem de vida. Já imaginou, né? Se você tem a oportunidade de salvar uma alma, de compartilhar isso que você está ouvindo e você não compartilha, né? Quantas coisas também poderiam ser evitadas, né, na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas que você conhece, né, que poderiam ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de conversão de você. De você ouvir isso que você está ouvindo agora e você ensinar para as pessoas também que elas devem se converter, que elas devem mudar. Isso anunciando a verdade, anunciando com caridade, com amor. E depois dessa sentença, diz Santo Efrem, os réprobos despedir-se-ão dos anjos, dos santos e da Santíssima Virgem Mãe de Deus. Eles dirão assim, adeus justos, adeus cruz, adeus glória, adeus pais e filhos, jamais nos tornaremos a ver. Adeus, Mãe de Deus, Mãe Santíssima. Nossa, que triste, né? Nesse instante, abrir-se-á na terra um imenso abismo, e nele cairão conjuntamente demônios e réprobos. Verão como atrás deles se fechará aquela porta que nunca mais se há de abrir, nunca mais durará, nunca mais durante toda a eternidade. Ó maldito pecado, a que triste fim levarás um dia tantas pobres almas. Ai das almas infelizes, as quais aguarda
tão deplorável fim. Meus irmãos, não é brincadeira. Não façamos da nossa vida espiritual uma brincadeira. Não brinquemos com Deus. É coisa séria. Deus leva muito a sério a nossa alma. Deus leva muito a sério a nossa vida. A gente não pode brincar com ela, vivendo de prazeres, de diversões mundanas, achando que a gente pode simplesmente ir vivendo a cada dia, né, como se fosse eternamente sendo vivido cada momento. Não. Nós iremos morrer um dia e nós devemos viver aqui e agora, já, como a gente deseja viver na eternidade, vivendo eternamente ali com os anjos. Então tem que viver eternamente aqui com Deus. Não perder Deus por nada. Não perder a graça de Deus por qualquer pecado. São pecados tão repetidos ali o tempo inteiro, aí nos mesmos pecados. E quantas vezes o Senhor nos perdoa, mas quem garante que vai nos ter a oportunidade de se confessar, de se arrepender, de ter uma contrição válida e perfeita para que a confissão seja válida e perfeita? Quem garante, né? Então, como é bom também meditarmos essas verdades do inferno para podermos assim também compreender o que nos aguarda, o que o Senhor nos espera, não é verdade? Vamos abrir agora aqui o Diário de Santa Faustina, você que tem o Diário de Santa Faustina, então, por favor, corre lá, pega o Diário de Santa Faustina, que hoje tem uma passagem muito linda dessa nossa santa aqui, que eu quis ler para vocês, tá bom? E uma passagem que vai envolver Nossa Senhora. Eu não podia encerrar esse programa sem a presença da Santíssima Virgem Maria, a nossa mãezinha, Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, né? E olha só, é o número 635, dia 25 de março. Durante a meditação da manhã, envolveu-me a presença de Deus de uma maneira especial. Contemplei a incomensurável grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, a sua condescendência para com a criatura. Então vi a Mãe de Deus que me disse: como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça. Eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando-o para a sua segunda vinda, quando virá, não como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Quão terrível será esse dia! Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus. Os próprios anjos tremem diante dele. Fala às almas dessa grande misericórdia, enquanto é tempo de compaixão. Se tu te calares agora, terás de responder naquele dia terrível por um grande número de almas. Nada receis, sê fiel até o fim, eu me compadeço de ti. Misericórdia, né? Que forte isso, né? Se te calares agora. Isso aqui é Nossa Senhora falando para Santa Faustina, mas falando para cada um de nós. Se você se calar agora, você vai ter que responder por todas as almas que você teve a oportunidade de anunciar, que o inferno existe, que tem muitas almas caindo lá, mas que o céu é muito maior, muito melhor e muito mais forte do que o inferno inteiro. Do que o inferno inteiro. Vale a pena viver uma vida mais difícil aqui nessa terra para viver a eternidade feliz no céu. Eu digo para você, vale a pena. E é isso que a Mãe do Céu quis mostrar para Santa Faustina. Vale a pena. Santa Faustina sofreu tanto, gente. Sofreu tanto. Sofreu, meu Deus, a gente sofre um terço daquilo que sofreu Santa Faustina. Basta você pensar que ela sofreu por cada uma das almas que um dia leram e lerão esse diário aqui. É porque os demônios estavam impedindo o máximo ela de divulgar a misericórdia divina. Imagina o ódio do demônio contra aqueles que divulgam a misericórdia divina, de tentar destruir de todas as formas. Então, a gente não pode se calar, porque o demônio, ele é um derrotado, ele é um perdedor, tá bom? Então, não se cale diante da verdade de Deus, diante da verdade do Evangelho, diante da verdade da Igreja, né? Não se cale, mas, sobretudo, viva você. Não tape os seus ouvidos para a verdade, abra os seus ouvidos e o seu coração e comece a viver a graça de Deus, não por medo, mas por alegria, porque Deus é vitória e Ele quer te conceder essa vitória, tá bom? Para encerrarmos esse programa, vamos ler essa oração de Santo Afonso. Eu gostaria de te convidar nesse momento a rezar junto comigo.
Vai aparecer na tela aí essa oração? Então peço que você acompanhe com muita fé para nós encerrarmos esse ciclo de preparação para a morte, mas com chave de ouro, né? Invocando também a Santíssima Virgem Maria. Rezemos juntos. Meu Jesus e meu Redentor, que um dia deveis ser meu juiz, perdoai-me antes que chegue esse dia terrível. Não apartes de mim o teu rosto. Agora sois meu Pai e, como tal, recebei na vossa graça o Filho que volta cheio de arrependimento a vós. Meu Pai, peço-vos perdão. Fiz mal em ofender-vos e afastar-me de vós. Não merecíeis tratamento tão detestável. Eu me arrependo de tudo. Perdoai-me. Não aparteis de mim o vosso rosto, nem me abandoneis como mereço. Lembrai-vos do sangue que por mim derramastes e tende misericórdia de mim. Meu Jesus, não quero outro juiz do que vós. Dizia São Tomás de Vila Nova, gostosamente me submeto ao juízo daquele que morreu por mim e que, para não me condenar, quis ser ele condenado ao suplício da cruz. Já São Paulo havia dito, quem é aquele que condena? Cristo Jesus que morreu por nós. Amo-vos, meu Pai, e desejo nunca mais me separar de vós. Esqueci as ofensas que vos fiz e dai-me grande amor à vossa bondade. Desejo que esse amor seja maior do que a ingratidão com que vos ofendi. Sem a vossa assistência, porém, não sou capaz de vos amar. Auxiliai-me, meu Jesus. Fazei que minha vida seja conforme ao vosso amor, a fim de que no dia derradeiro mereça ser contado no número dos vossos eleitos. Ó Maria, minha rainha e minha advogada, socorrei-me agora, porque perdendo-me eu, já não me podereis valer naquele dia terrível. Vós, Senhora, rogai por todos, rogai também por mim, que me prezo de ser vosso devoto e que tanta confiança tenho em vós. Amém. Amém. Que bom. Foi muito bom esse período que nós passamos juntos aqui. Tenho certeza que vocês também gostaram bastante. Então, vamos divulgar, vamos espalhar todos esses vídeos para mais pessoas, né? Compartilha lá, posta no seu Facebook. Novamente, né? Eu repito, né? Não perca essa oportunidade de evangelizar, não perca essa oportunidade. Divulga, divulga. Envie no WhatsApp ao menos para 10 pessoas. Faça esse propósito, né? Eu vou enviar ao menos para 10 pessoas no meu WhatsApp, você vai ter certeza, né? E você vai pedindo também para que aquelas pessoas compartilhem e assim a gente vai criando uma grande corrente de compartilhamento e de oração. Não é verdade? Olha, já imaginaram que coisa mais linda? E é isso. Peço também que você deixe lá nos comentários a sua opinião, aquilo que você sentiu com aquilo que você ouviu desse programa de hoje, tá bom? Semana que vem vamos nos aproximar de Cristo, Rei do Universo, e iremos iniciar, né, um novo ciclo de programas sobre o Natal. Olha que lindo, né? O tempo de Natal, tempo de luz, tempo de conversão também, porque iremos adentrar ali no advento do Senhor e vamos mergulhar nesse mistério tão lindo que é o nascimento do nosso Salvador. Vai ser realmente um tema muito doce, muito meigo, mas também muito comprometedor. Devemos não somente meditar e adorar o menino Jesus, mas também imitá-lo. Vamos aprender como fazer isso. Então te convido para a semana que vem, na próxima sexta-feira, nós iniciarmos esse novo ciclo de programas sobre o Natal do Senhor, o nascimento do menino Deus, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, né? Deus te abençoe abundantemente, abençoe muito a sua família. Vamos agora dar a bênção final sobre você e todas as suas intenções. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda a cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.